Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 1, verso 16, 17 e 18. Isaías, capítulo 1, verso 16, 17 e 18, assim está escrito na palavra de Deus. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguir-me. Em outra versão diz assim: vamos discutir este assunto junto. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos, para transmitir a Tua preciosa palavra. Essas bênçãos te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós temos o costume de, mês a mês, escolher um tema, para falarmos sobre esse tema em nossa igreja. E nesse mês nós escolhemos o seguinte tema: Viva o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural de Deus. E aí vem uma pergunta para nós: queremos isso para a nossa vida? Quem aqui quer viver o sobrenatural nesse mês de dezembro? Eu quero, Eu quero. E essa palavra, ela vem, eu creio, de encontro a essa necessidade nossa de viver o sobrenatural de Deus. E o versículo 16, ele começa assim: o Senhor fará, verso 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Lavai-vos, purificai-vos. Nos mostra a necessidade de fazermos uma limpeza, Um dia desse estava lá em casa e a minha esposa me convidou para fazermos uma limpeza na casa. E ela me convidou, ela me deu uma flanela e eu estava com a incumbência de tirar a poeira dos móveis. Tirar poeira dos móveis. Tirar a poeira dos móveis, meus irmãos, parece ser uma coisa muito fácil, Parece fácil tirar a poeira dos móveis. E a poeira, meus irmãos, eu aprendi que poeira, ela fica em todos os lugares, não é verdade? Você tira a poeira de cima dos móveis, mas ela não fica somente em cima dos móveis. Ela fica do lado, fica embaixo, e por incrível que pareça, até dentro dos móveis tem poeira.
E a poeira é algo, meus irmãos, que a gente não vê, mas ela existe. A gente não vê, mas ela existe. E algumas vezes nós, como pessoas, nós temos uma relação com a poeira. E vemos que a poeira, nós podemos comparar a poeira com aquilo de ruim, que poeira não é coisa boa. Podemos comparar a poeira com algo de ruim que está dentro de nós, que nos incomoda. A poeira nos incomoda, ela traz alergia, nós espirramos com a poeira, não é? Mas ela permanece nos móveis, mesmo nós tirando. E essa poeira que eu quero falar com os irmãos nesta noite é uma poeira que está em nós, que se chama pecado. Essa poeira, o pecado que está em nós, que insiste em ficar em nós, mesmo nós querendo tirá-la de nós, elas permanecem em nós. E a primeira situação de uma poeira em nós, sabe o que é, meus irmãos? São os pensamentos ruins, que muitas das vezes insiste em vir em nossas mentes. Pensamentos que nós não queríamos que voltasse mais, lembrança de um passado que ficou tão distante, mas de repente, quando nós menos esperamos, lá está aquela poeira nos incomodando. Não é assim? São os sentimentos que nós não queríamos que invadisse nossa mente, os nossos pensamentos. São sentimentos, meus irmãos, que não condiz com o servo de Deus, com a serva de Deus, mas são sentimentos que brotam na nossa mente, sentimentos que não são bons. E nós até nos assustamos, não sei os irmãos, mas eu de vez em quando me assusto com esses sentimentos, esses pensamentos que invadem a nossa mente, e nesse momento a única coisa que temos que fazer, que eu procuro fazer, é pedir misericórdia a Deus. Senhor, tira isso da minha mente, dos meus pensamentos. Eu não quero pensar isso, eu não quero me lembrar mais disso, eu não quero pensar isso do meu irmão, do meu semelhante, mas são poeiras, meus irmãos, que insistem em vir sobre nós e nos fazer maus. São atitudes, meus irmãos, são atitudes que muitas vezes tomamos e não queremos tomar, mas de uma hora para outra nós tomamos certas atitudes com alguém, e normalmente atitudes essas que desagradam a Deus e que desagradam principalmente as pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas que nós mais amamos, que convivem conosco, que está conosco, é uma esposa, é um esposo, é um filho, é uma mãe, são as pessoas normalmente que estão conosco. E nós tomamos certas atitudes que desagradam essa pessoa que nós amamos, com quem convivemos, e normalmente essas atitudes desagradam a Deus. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos esconder os nossos pecados. Nós podemos esconder essa poeira, mas para Deus, nada fica escondido. Nada fica encoberto, porque o nosso Deus, tudo Ele vê. O nosso Deus, a quem nós servimos, tudo Ele sabe. Deus conhece todos nós. Cada um de nós que estamos aqui, Deus conhece, irmão Deusdete. Cada um de você, meu amigo, que está nos assistindo pela internet, Deus conhece quem é você. E eu digo mais para você nessa noite, Deus conhece aquilo que você que está aqui, você que está nos assistindo,
o que você está pensando nesse momento. Deus conhece nossos pensamentos. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe tudo que acontece conosco. Salmo 139, verso de 1 a 4. Coloca para mim, Maria. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 134, verso 1 diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. De longe entendes o quê? O meu pensamento. Olha aí. Ele conhece os seus pensamentos, meu irmão. Tu conheces. 3. Cercas o meu andar e o meu deitar. Vou para a palavra. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Meus irmãos, Deus nos conhece. Conhece a todos nós. Nós não podemos nos esconder de Deus. Provérbios 15, verso 3. Olha o que diz Provérbios 15, 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Outra verdade que a palavra de Deus nos traz, minha irmã, meu irmão, se não tirarmos totalmente a poeira dos móveis das nossas casas, se não fizermos uma limpeza, eu digo semanalmente, né? Podemos dizer assim, o que vai acontecer com os móveis de nossas casas? Essa poeira, ela vai se juntar e vai se formar uma crosta, uma capa de sujeira, e aí fica difícil limpar esse móvel, não é? Porque vai criando uma crosta cada vez maior e fica mais difícil a gente removê-la de onde está. Para se viver o soberano de Deus, meus irmãos, que é o tema que nós temos nesse mês aqui, viver o sobrenatural de Deus, é preciso, meus irmãos, que nós, como homens, mulheres de Deus, é preciso que nós estejamos atentos e estejamos sempre nos lavando, nos purificando diante de Deus, procurando diante do Senhor, perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar diante de Ti? O que eu preciso fazer, Senhor, para santificar mais a minha vida? Porque assim, meus irmãos, como o pecado, que ele vai se acumulando na vida de uma pessoa, esse pecado, ele vai sendo acumulado na vida dessa pessoa, e vai se acumulando, e esse pecado, então, ele começa a fazer parte da rotina dessa pessoa, e vai fazendo uma rotina na vida dessa pessoa, e com o passar do tempo, esse pecado, ele passa a fazer parte da vida diária dessa pessoa, e agora então, essa pessoa não sente mais que aquilo que era um pecado, que aquilo que era uma desobediência a Deus, aquilo passa a ser uma coisa normal. Quer ver um exemplo? Eu creio que todos nós, quando nós vivíamos, quando nós recebemos Jesus como Salvador, que nós vivíamos no primeiro amor do Evangelho, que nós vivíamos uma vida mais santificada diante de Deus, a nossa vida era uma vida de oração,
A nossa vida é uma vida que tudo que fazíamos era motivo de nós orarmos, louvarmos a Deus, estarmos envolvidos ainda mais com a palavra de Deus, com a casa de Deus. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que vai passando, muitos se acomodam a vida, a uma situação, e aquelas práticas que tínhamos de viver uma vida diante de Deus com mais intensidade, aquilo vai ficando como que uma coisa que não tem mais graça, não tem mais sentido. E aí, meus irmãos, precisamos sim, precisamos olhar para a palavra de Deus, precisamos olhar para o que o Senhor fala para nós aqui em Isaías capítulo 1 e verso 16, e olhar e orar e pedir ao Senhor: Senhor, lava-me, purifica-me, tira de mim tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, para que eu possa assim viver uma vida santificada diante de Ti, para que eu possa assim viver, sim, o sobrenatural, viver os milagres, ver aquilo que Deus tem feito na vida dos seus servos, na minha vida, na vida daqueles que precisam. É preciso, meus irmãos, deixarmos de fazer o mal diante dos olhos do Senhor. Quando um servo de Deus, quando um filho de Deus se deixa ficar empoeirado, quando o servo de Deus deixa a poeira transformar e se acumular, e agora não é mais uma poeira, é uma crosta forte que está em cima dessa pessoa. Essa quantidade de pecado torna essa pessoa insensível. Torna essa pessoa insensível e ela não consegue mais sentir o sobrenatural de Deus. Ela não consegue ver os milagres que Deus faz na vida dela, da sua família. Ela não consegue ver os milagres que Deus faz na sua igreja, onde ela está. Ela entra na igreja e acha que tudo é chato, tudo incomoda, tudo é demorado. Para ela estar ali é um martírio. Ao invés de ser uma bênção, estar na casa de Deus, ao invés de estar glorificando a Deus, louvando a Deus pelas bênçãos que Deus faz na vida dos nossos irmãos. Como foi bom hoje pela manhã, meus irmãos. Como foi bom o culto desta manhã, quando os irmãos contaram aqui os seus testemunhos, né? Aqui temos o costume de pela manhã, os irmãos que foram abençoados durante a semana vêm aqui, ou se levanta onde está e conta as bênçãos que Deus fez na sua vida, como isso edifica a nossa vida. E quando o irmão Vitor contou a bênção que Deus concedeu a ele, olha como eu glorifiquei a Deus. Como eu glorifiquei a Deus quando ele contou que a Leonor está esperando mais um filho. Que bênção, Cláudio. Que bênção, meus irmãos, é saber que eles vão ser mais uma vez abençoados com a criança que Deus deu para eles, para que eles possam criar essa criança. Que bênção para essa família, que bênção para o pastor Roberto Carlos, quando ele contou da experiência dele que teve aqui no domingo passado, quando ele ouviu a palavra aqui, e o pregador que pregou domingo falou sobre depressão, quem tinha depressão que viesse aqui à frente para ser abençoado, e ele veio e se ajoelhou aqui, todos viram. Quem viu? Todos viram, né? Ele se ajoelhou aqui e clamou ao Senhor para que o Senhor tirasse aquela doença, aquela depressão dele, e ele finalizou falando para nós. Depois daquele culto, daquela palavra, depois que eu me ajoelhei no altar do Senhor, hoje eu sou um novo homem.
É isso, meus irmãos, que Deus faz quando nós, como servos de Deus, olhamos para dentro de nós, olhamos para a nossa alma e reconhecemos que precisamos ser lavados, purificados, que o Senhor tire de nós a maldade que existe em nossos corações, que o Senhor tire de nós o nosso orgulho, a soberba, e nos transforme em servos humildes, obedientes, para que assim possamos ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. O homem que vive no pecado, o homem que vive na sujeira, a palavra de Deus diz que ele vai de mal a pior. E se ele não parar e pedir a misericórdia de Deus, não pedir o favor do nosso Senhor Jesus Cristo, para ser lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, a tendência é essa pessoa ir antes do tempo para a sepultura. Mas há uma solução. Há uma solução, sim, para se ficar limpo do pecado. Para se ficar limpo do pecado, somente o sangue de Jesus pode limpar. Mas nada. Somente o sangue de Jesus pode purificar o homem de todo pecado. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, diz o Senhor, e cessai de fazer o mal. Podemos enganar, meus irmãos, todo mundo. Podemos enganar a mãe, enganar o pai, enganar o marido, enganar a esposa, enganar os filhos, enganar a igreja, enganar o pastor, menos enganar a Deus. Não podemos enganar a Deus, porque, como falamos no início, Deus sabe de todas as coisas, Deus nos conhece, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, meus irmãos. Ele conhece cada detalhe de cada um de nós, a palavra dele diz que Ele conhece quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Ele conhece tudo, Ele conhece, Ele tem tudo na palma das suas mãos. Viver o sobrenatural de Deus. Viver o sobrenatural de Deus. Todo homem, toda mulher que quer viver o sobrenatural de Deus, precisa sentir a necessidade de ser lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Essa necessidade, ela brota da nossa alma, para nós livrarmos dos pecados que cometemos, nos livrar de todos os pecados que estão escondidos em nossos corações. E para isso, meus irmãos, eu insisto, só há um jeito de limpar o nosso coração dessa sujeira. E a única forma de se conseguir isso é através do sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, para nos livrar. Por isso, por pior que seja o pecado que um homem tenha cometido, por pior que seja a atrocidade que ele cometeu, a palavra de Deus diz
que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Verso 18, Isaías diz: vinde então e argui-me. Vamos conversar sobre isso em outra versão. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Meu amigo, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo pela internet, meu amigo do Evangelho, Jesus Cristo veio a este mundo para libertar as pessoas. Libertar as pessoas que estão escravas, que estão presas a tantas mazelas, tantos pecados que esse mundo acorrenta. Jesus Cristo veio a este mundo não para curar enfermidade, mas Ele cura. Ele continua curando. Mas o maior milagre que Jesus Cristo veio fazer neste mundo foi libertar o homem da escravidão do pecado, da escravidão do vício, da escravidão do inimigo de nossas almas, que tenta acorrentar o homem de tal maneira para que ele não possa abrir os seus ouvidos e ouvir a palavra de salvação, a palavra do Evangelho. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus Cristo veio a este mundo para limpar o coração da humanidade dessa poeira que se chama pecado. E eu digo para você, você que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, você que está preso, acorrentado pelas coisas deste mundo e não consegue se libertar, Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para você. Ele veio para você. Jesus Cristo veio a este mundo para iniciar uma nova história na sua vida. Uma história de vida. Uma história de vida. Uma vida de paz. Uma vida de alegria. Uma vida de abundância. Jesus, Ele pagou um alto preço ali no Calvário. Pagou um alto preço aonde Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Ali Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Nos salvar, nos dar uma vida abençoada aqui neste mundo e uma vida eterna com Ele lá no céu. E somente por Jesus Cristo, somente por Jesus, nós podemos ter uma vida eterna. Somente o sangue de Jesus pode nos libertar da sujeira que é o pecado. E hoje, estamos aqui, oferecendo para você a oportunidade de você tirar o pó. Tirar esta poeira, tirar essa poeira que se chama pecado da sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou continuar como você está vivendo, ou você tomar uma posição diante de Deus. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhei com 2 rapazes. Nós trabalhávamos no setor, éramos nós 3. Eu, o nome de um era Sérgio e o nome do outro era Pedro. Os 2 eram pessoas que viviam neste mundo uma vida devassa. Fumavam, bebiam, iam para as festas à noite. E ao longo daquele período eu consegui evangelizar aqueles 2 rapazes. Mas um não queria ouvir nada de Jesus.
Um chegou ao ponto de falar para mim. Alguém perguntou para ele, algum colega que passou no setor, falou assim: ô Pedro, você também vai ser crente igual o Francis, igual o Roberto? Sabe o que ele falou? Deus me livre de ser crente. Não quero ser crente. Deus me livre de ser crente. E aí ficavam rindo, zombando de mim. Mas tinha o outro, Pedro, o Sérgio. Sérgio era mais devagar, ele ouvia a palavra. E à medida que os anos foram passando, trabalhamos quase 10 anos no mesmo setor. Sérgio enfrentou um momento difícil na vida dele. Separou da mulher devido à situação que ele vivia, bebia, fumava, perdia noite de sono nas ruas. E ele pegou tuberculose. E ao longo do tempo, ele fazia um tratamento, e eu falando de Jesus para ele, ele recebeu Jesus como Salvador. Eu comecei a caminhar com aquele rapaz. Nenhum dos dois estão vivos mais hoje. E o Pedro continuou na bebida, e bebia. Ele falou: não. Eu falei: para de beber. Não, eu não bebo não, eu só tomo cerveja. Só bebo cerveja. Eu falei: mas cerveja é álcool. Não. Mas com o tempo ele deixou a cerveja e começou a tomar a cachaça mesmo. E aquilo ali levou ele a uma cirrose. Ele fez um tratamento, melhorou, voltou a trabalhar, mas voltou à bebida. Enfim, meus irmãos, Sérgio ficou firme com Jesus. Tomou a decisão de ficar com Jesus. Ele morreu. E eu creio que Sérgio hoje está na glória do Senhor. Mas o Pedro, ele não quis Jesus. Ele preferiu ficar na porta do bar, da barraca, com os amigos, tomando a sua aguardente. Partiu. São decisões que o ser humano tem que tomar na vida. São decisões que precisamos tomar em nossas vidas, meus irmãos, enquanto estamos vivos. E o Senhor Jesus, Ele fala para nós nessa noite: lavai-vos, purificai-vos. Eu morri por você, eu dei a minha vida por você, eu derramei o seu sangue para perdoar os seus pecados. E você, qual a decisão que vai tomar da sua vida? Isaías capítulo 1, verso 19. Diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Jesus não obrigou ninguém a aceitá-lo como Salvador. Mas aqueles que quiser, né? Aqueles que quiser receber Jesus como Salvador, irão comer o melhor desta terra. E aí eu paro para finalizar com a seguinte palavra: quantos dias, quantos meses, quantos anos você ainda tem de vida? Não sabemos, né? Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 5 dias, pode ser 5 meses, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, 20 anos. Não sabemos quantos anos teremos aqui nesta terra, ninguém sabe. Mas a palavra de Deus está nos dizendo: se você entregar a sua vida para Jesus, se você pedir para Jesus te lavar no seu sangue e tirar esse pecado que tem te incomodado a tua consciência, que tem incomodado a tua alma, não é o teu corpo não, nem a carne não, isso que tem machucado a tua alma por tantos anos, hoje Jesus pode te libertar disso. E a partir dessa libertação que você pedir ao Senhor Jesus, eu não sei quantos anos ou dia que você vai viver aqui,
mas você vai viver, vai experimentar coisas maravilhosas que você nunca experimentou, que é a paz de Jesus no seu coração. Você vai experimentar o Espírito Santo de Deus em teu coração, porque a palavra de Deus nos garante que aquele que recebe Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, meus irmãos, e o Espírito Santo vai estar com você em todos os momentos da tua vida, enquanto você estiver aqui. E a palavra de Deus diz mais, que Ele, quando você estiver passando por um momento ruim da tua vida, um momento de tristeza, de choro, de dor, de sofrimento, Ele vai interceder por você. E digo mais, a palavra de Deus diz que Ele vai interceder por você com gemidos, o quê? Inexprimível. Você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho neste mundo. Você talvez possa estar cercado por alguém que te ama, mas não vai ser igual. Você está na presença do Espírito Santo de Deus, aquele que vai estar te consolando e te confortando. E eu pergunto a você nessa noite, você quer ter Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida? Você não quer que o Senhor lave a tua alma, tire essa sujeira que está dentro do teu coração, esse pecado que você cometeu há tantos anos atrás, ou há pouco tempo, eu não sei, você que sabe, você quer? Essa é uma pergunta que você tem que responder, somente você. Eu não sei se aqui há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite quer receber, quer voltar para a casa do Pai. Essa é a hora de você tomar uma posição na sua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, quer receber Jesus como seu Salvador. Há alguém aqui que nessa noite que quer que o seu nome seja escrito no livro da vida do céu. Há um livro lá no céu chamado Livro da Vida. E todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, à medida que ele levanta a sua mão para Jesus, à medida que ele confessa seus pecados, que é um pecador e quer ser perdoado por Jesus, o seu nome é escrito lá no livro da vida. Você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Você que está nos assistindo, você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? E quando Jesus voltar, a palavra de Deus diz que vai haver um julgamento, e nesse julgamento, Jesus, que hoje é o nosso advogado, que intercede ao Pai por nós, Jesus naquele dia, ele não vai ser mais o advogado, mas ele vai ser o quê? O juiz. Agora, ele não vai ser mais o advogado, mas ele vai ser o juiz. E naquele dia vai ser aberto esse livro. E se o nome seu não estiver naquele livro, você não vai para o céu. Somente aqueles que receberam Jesus como Salvador, somente aqueles que estão com seu nome no livro da vida, vai viver uma eternidade no céu. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Com esse gesto você vai estar dizendo: Senhor, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Há alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Deus te abençoe, minha filha. Há mais alguém aqui que quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Você que está me assistindo pela internet, talvez você está sozinho na sua casa, no seu quarto, não sei onde você está,
Mas como foi falado aqui, o Senhor está te olhando aonde você está. Ele está vendo, Ele está entendendo seus pensamentos. Você também não quer receber Jesus como seu Salvador? Levanta a tua mão e diga: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que quando tu voltar, ou se eu partir, eu possa morar no céu. Receba Jesus como Salvador. Há alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Há mais alguém aqui que quer receber Jesus como Salvador? Esta é a oportunidade que a palavra de Deus, que Deus está te dando, meu amigo. Não perca esta oportunidade. Eu não sei quanto tempo de vida nós vamos ter aqui. Mas a minha orientação, meu conselho para você, você que ainda não experimentou ter Jesus no seu coração, se você entregar a sua vida para Jesus, se quiserdes e ouvirdes a minha voz, você vai experimentar o melhor desta terra.